Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Fornalha. Desta vez estamos aqui para falar sobre, tenho aqui o livro, o João tem a varinha, Harry Potter e o Cálice de Fogo, um dos filmes favoritos aqui do António e um dos filmes mais odiados ali por parte do João. Odiado? Não, calma. Passa o trailer! I'm not ready for this. You don't have a choice. You're the boy who lived. This year, You're in danger, Harry. his greatest test Surviving the tournament isn't the answer anymore. What are you saying? will become the darkest hour. Who are you? What do you want? The Dark Lord shall rise again. Harry Potter and the Goblet João, estamos aqui para falar sobre Cálice de Fogo, o meu filme The favorito na Goblet infância, aquele filme que eu sentava-me no sofá à noite, dormia sempre com o filme, ali a banda sonora de fundo e sabia-me tão bem. Acho que é aquele filme que eu mais vezes vi. Acho também que é aquele filme que é aqui o mais épico destes 4 filmes que já fizemos a cobertura. E também é aquilo que traz aqui um clima cada vez mais de uma adolescência, de uma época em que eu também estava em sintonia, em que começava ali a espevitar um bocadinho. Yeah. E acho que este filme é um bocado assim, é um bocado mais relaxado nesse ponto de vista a nível técnico do que o Prisioneiro de Azkaban, mas ao mesmo tempo há aqui uma liberdade maior por parte de todo o elenco, que nota-se que estão mais soltinhos, não é? Até a forma como encaram as raparigas porque temos um universo muito masculino aqui no Harry Potter, com o Harry e com o Ron, temos a Hermione, é verdade, mas acho que este é um filme muito assim. Não existe muito em filmes hoje em dia, essa atração, estás a ver? Aquela mística adolescente, não é? Por ser um bocadinho cortado, eu acho que faz falta, sabes? Não pronto, agora sou adulto, também não posso falar muito disso, né? Traz uma vertente ali um bocado boba, mas ao mesmo tempo é confortável. Eu acho que é um bocado assim, João. É, acho que sim. António, assim, eu tenho uma curiosidade em relação a este filme, que é, os 2 primeiros livros que li de Harry Potter foi o 3º e o 4º. A minha ordem toda, já contei esta história, eu encontrei os livros num armário que o meu pai tinha comprado. O João leu pela ordem desordenada. E quando eu vi o 3º filme, era o único que eu tinha, e na altura o meu pai comprou-me o 2º e o 5º. O meu pai não, o meu pai comprou-me o 2º e a minha tia comprou-me o 5º, dos meus pais. Eu vi o 2º, vi o 5º, antes de ler o 5º livro, e não tinha visto o 4º filme. Mas assim que eu terminei de ler o 4º livro, o meu pai comprou-me o 1º e o 4º, acho que eram os únicos que faltavam, estás a ver? E eu tinha visto o 1º em VHS, a Pedra Filosofal, e aquela VHS, quando chegava à cena do xadrez, acabava, estás a ver? Tipo, não continuava, tinha ali qualquer problema que tipo, não dava para ver o resto. Ou seja, o meu pai que é que disse? João, vamos acabar de ver o 1º e depois vamos ver o 4º. E eu, não, eu quero ver o 4º já. Eu acabei de ler o livro, tipo, o 4º é para ver agora. Ele, então vais ver o 4º, depois terminares de ver o 1º. E eu, sim. Então pronto, eu pus o 4º a dar e depois mais tarde lembrei-me e pus o resto do 1º. Acho que foi no dia a seguir. Mas decidi ver o 4º primeiro porque realmente tinha terminado de ler o livro. Sim, de ler. Na altura tinha para aí 7 anos, acho eu, ou 8, uma coisa do género. Era muito novo. E pronto, foi uma descoberta. Acho que é um filme que nós vamos comentar. Vamos comentar, João, e já que tu pegaste nessa parte do livro, tu eras novo, nós já falámos aqui em off, tu nunca mais leste o livro, não é? Tu tinhas essa idade e nunca mais pegaste no livro. Portanto não tens aqui o método. Eu lembro de momentos específicos que o filme cortou, mas não é algo... Por exemplo, os livros do Harry Potter, o único que eu reli várias vezes, os únicos que eu reli eram o 3º, porque foi o primeiro que eu li e ele dava para todo o lado, e o último livro, porque é um livro que na minha opinião é muito fixe. Acho o último livro muito bacana, o 6º também, mas o 6º é muito denso, acho que é um livro mais difícil de ler. É verdade, sim. Acho que o 3º e o 4º também deve ser divertido de ler, é verdade, por causa do torneio, mas o 3º e o último sempre foram os livros que mais me chamaram para, não para reler todas as vezes, mas para ler certas passagens e para ler certos momentos. Mano, lá está. Tu tens uma perspectiva diferente que a minha, porque eu comecei a ler Harry Potter já numa fase um bocadinho mais velha, ali com os meus, não sei precisar, mas deve ter sido por volta da minha adolescência, 13 anos, 14, e então eu li-os todos de seguida. Eu fui comprando o 1º, o 2º, o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, portanto fiz a ordem cronológica, e à medida que eu ia lendo, como já tinha visto os filmes primeiro, eu fui reparando nos detalhes, e pronto, eu li o 1º e havia grandes semelhanças. Para mim o filme era a personificação do livro, porque era tudo igual, e o mesmo acontecia no 2º e até no 3º. No 3º, tirando aquela parte ali dos marotos, do pai do Harry, do Sirius, aquela história toda que existe um capítulo dedicado a eles que não aparece no livro,
no filme é tudo muito parecido. Só que em relação a este calhamaço, eu vou aqui mostrar. Este é um calhamaço. O Cálice de Fogo era... a capa bonita, a capa que eu também tenho em casa, a capa boa portuguesa, porque eles depois meteram aquelas capas que pareciam fotografias, sabes, bué podres, na minha opinião. Durante muito tempo só tínhamos essas capas em Portugal, até que eles finalmente lançaram aquela edição bonita com o castelo na lombada. Acho uma das edições mais bonitas, mas esta continua a ser a minha preferida. Aliás, a minha avó, quando eu fiz 8 anos de idade e ela me ofereceu o sétimo livro, o Os Mais da Morte, ela fez-me um bolo com a cara do Harry desse quarto livro. Olha, e precisamente eu tenho uma coisa também parecida contigo, que eu na minha festa pai dos meus 14 anos ou 13 anos, o meu pai tinha uma loja e na festa de aniversário o bolo era a cara do Harry no Cálice de Fogo, precisamente, e eu nunca mais me vou esquecer. Olha, brutal. Era o póster mesmo do Cálice de Fogo e eu nunca mais me vou esquecer. Mas pronto, eu como estava a dizer, João, eu li os livros todos de uma forma cronológica, mas quando chega aqui o Cálice, eu dirigi-me à FNAC, à Bertrand, fui comprar o livro, e era logo uma revolução. Era um livro com a grossura dos três juntos, dos 3 primeiros juntos, era um calhamaço, e eu quando comecei a ler foi aquele livro que eu acho que se distanciou mais do filme, porque houve realmente muitas alterações que foram feitas neste novo filme de Harry Potter, e que, pronto, eu já gostava tanto do filme, continuei a gostar, mas pensei, foda-se, havia aqui muita coisa que podia ter sido acrescentada, e quando estava a ler, então, mas isto não apareceu, já estava naquela parte um bocado irritante, e ficava assim um bocado de coração desfeito, porque havia tanta potencialidade que podia ter sido explorada. Achas hoje em dia que podia isso tudo caber num filme? É que eu acho que eu até acho que este filme, apesar de cortar coisas e apesar de cortar certos plots que de facto são plots importantes, por exemplo, a Hermione e os Elfos, podemos falar já antes. João, eu acho que costura muito bem, o filme faz uma costura excelente daquilo que era extra, não é? Isso e, exatamente, imagina, há coisas, isto é uma adaptação, e certamente que a série, se vier a série, eu espero que não venha, eu espero que seja o humor macabro que existe aí, mas a série quando vier, ela de certeza que vai ter tempo e espaço para adaptar isso, porque a verdade é que muitas vezes aqui as personagens começam a adotar certas características que, como tu não tens essas coisas dos livros para dar fundamento tanto ao Ron como à Hermione, eu acho que às vezes torna-se muito complicado tu acompanhares as personagens, e nós vamos lá chegar quando... Pronto, certos momentos que eu gostava de comentar, mas o filme eu acho que tem uma das melhores cenas de abertura de qualquer filme do Harry Potter. Logo aquela música de introdução, João, num clima muito... é muito negro, tu vês ali a serpente a entrar pela caveira, não é? Ali no cemitério. Que tu depois percebes que é ali o cemitério onde o Voldemort vai ressurgir, e de uma forma muito é um crua. Dos cenários mais tipo macabros, mas ao mesmo terroríficos. tempo tem uma magia ali, estás a ver? É aquele tipo de espaço que é macabro, mas tu sentes que há ali uma aura mágica à volta. Nota-se que é tipo aquilo que eu gosto de chamar o pântano mágico, sabes? E é realmente um pântano, João, que aquele ambiente é todo nubloso, não é esverdeado, com aquela paleta de cores um bocado de terror, e a forma como o plano de sequência é feito, porque nós entramos outra vez com um plano de sequência à semelhança do Prisioneiro de Azkaban, e de uma forma, mas agora de uma forma mesmo num nível de terror. Vês a cobra toda viscosa a entrar pelo cemitério e depois para ali nos ossos, naquela caveira, e depois dirige para o céu e aparece ali o logo do Harry Potter. É uma forma muito forte de começar o filme. A distinção entre Alfonso Cuarón e Mike Newell é o nome do realizador deste filme. Ele depois mais tarde veio a realizar uma daquelas que é das minhas favoritas adaptações de videojogos, que foi o filme do Príncipe da Pérsia. Mas este novo realizador, o Mike Newell, só realizou o Cálice de Fogo. E não só demarca uma coisa que foi muito boa no meio desta saga, que foi 4 realizadores diferentes, 4 estilos distintos, completamente diferentes. E aqui nota-se se calhar um balanço entre, na minha opinião, nota-se um balanço entre aquilo que é o Alfonso Cuarón e aquilo que é o Chris Columbus, na minha opinião. Sem dúvida. Porque tu tens um movimento de câmara, uma cena mais grandiosa como tu tinhas no Cuarón, mas retiras aquele elemento mais folclore que eu acho que existia no filme. Mais extravagante, eu acho que é a parte mais extravagante. E metes tipo uma magia, que eu estava agora a falar do pântano mágico, estás a ver? Mais, não é kid friendly, mas mais ali. É mais infantil, é um bocadinho mais infantil, exatamente. eu acho.
eu acho que o filme balanceia um bocadinho esses dois campos, faz um bom trabalho, não acho tão interessante visualmente como o Cuarón, mas tem ali alguma identidade, apesar de eu acho que balanceia um bocadinho, às vezes a linguagem visual é um bocado all over the place, mas eu já vou comentar mais à frente em relação a isso. Eu acho a cena de abertura, como um todo, extremamente, tem ali um grande suspense, e a J.K. Rowling ela era boa nisso, ela era boa na criação do suspense e do mistério. Todos os filmes de Harry Potter, no final das contas, à exceção se calhar do quinto filme, são uma história de mistério, sabes? Quem é que abriu a Câmara dos Segredos? Quem é o Sirius Black? Aqui tu tens o que é que este sonho do Harry significa? João, mas eu acho que aqui é feito de uma forma completamente diferente em relação aos 3 filmes anteriores, porque nos 3 filmes anteriores nós tínhamos alguém que anunciava o que se ia suceder, que dava um presságio. No segundo filme era o Dobby, que dizia que havia grandes coisas a acontecer. No primeiro filme foi o Hagrid a anunciar tudo aquilo. No terceiro filme, se eu não me engano, foi precisamente o Fudge, o presidente. E aqui não tens isso, tens o Harry a visualizar em primeira mão o próprio Voldemort a dizer o que se vai passar. Não é alguém que lhe conta, é ele que vê. Então tens aqui em primeira vista o que se vai suceder. E eu acho isso muito, muito interessante. E temos lá aquela sequência do velhinho que eu acho toda também muito medonha, que está numa casa, acende ali o fogão e vê ao longe uma casa assombrada e dirige-se para lá e encontra depois o Voldemort. E vemos o primeiro, a Avada Kedavra, a ser mesmo pronunciado declaradamente, e visualmente é uma cena muito impactante com o Harry ali a acordar do sonho, e acho muito interessante toda a forma como estes primeiros 5 minutos são costurados. Dá-te logo uma energia, dá-te uma potência e dá ali um sinal que a história vai ser cada vez mais forte e que vamos estar de frente realmente com o inimigo, que é o Voldemort, e que ele vai ressurgir neste filme. Nós temos aqui realmente o ressurgimento daquele cujo nome não deve ser pronunciado. Eu acho isso tão interessante, João. E pronto, e lá está. E eu acho que nesta parte aquilo que eu diferenciava e que eu senti falta, se calhar, comparando aqui com o livro, foi, se calhar, o livro começa ali com um grande flashback em relação a isto que acontece nesta casa. Aquilo era a casa do Tom Riddle, não era? Dos pais que são depois assassinados. Eu acho que é uma coisa assim. E o filme faz questão de dar aqui um contexto antes de suceder este episódio. Portanto, no filme há aqui um contexto muito maior, mas também se calhar não era necessário trazê-lo para aqui. Eu acho a cena de abertura bastante importante, para ser sincero. Eu acho que a transição que nós fazemos para a toca dos Weasley, eu acho que os primeiros 15, 10 minutos do filme eles são muito apressados. Porque não só como uma perspectiva de que eu li o livro há muito tempo, e eu sei que existem aqui alguns momentos que o filme não retratou assim tão bem, mas eu acho que também não precisava de ser, por exemplo, o jogo o Mundial do Quidditch, tu veres o jogo inteiro, eu não quero saber, meu. Sim, não queres saber das claques, não é? Mas o ambiente acho que era interessante pegar um bocadinho mais, João. Investigar ali as ruas, contactar com os mágicos, se calhar ver alguns amigos que no livro acontece, acho que era interessante. Teres lá aquele bacana que era vigarista, que também aparece no livro, que eu não me lembro qual é o nome dele, mas havia ali uma pessoa que era vigarista no seio do Ministério, que estava a organizar o Campeonato do Mundo e que faz apostas, que tem uma grande preponderância no livro, mas não foi apresentado. Tu já começas a ver algumas diferenças também a nível da própria cinematografia do filme. Tu, quando tens ali aquele primeiro plano em que tu vês a bota, que é o portkey, o portal, que eles todos agarram, e tu tens ali o plano vai pelas pernas deles, todos underexposed, tudo a preto, e a terra na bota, e tu não... Eu adorava esse plano. Eu ontem à noite vi o filme e eu fiquei assim, mano, really? É que não dá para ver a bota, meu. Sim. A bota está tão em contrassol, que está tão escura, e a música é tão épica a chegar até à bota que parece que estás a ver uma coisa bué importante. Mas depois o filme não te deixa ver o raio da bota, meu. João, eu acho que este filme tem esse problema, que tenta ser de uma luzinha de lado só para poder ter um bocadinho mais de relevo no contorno da bota. Eu estou aqui a queixar-me de detalhes, mas é assim. Estava a dizer isto à minha namorada no outro dia, ela reviu o filme comigo também. Nós já vimos este filme tantas vezes e já sabemos as falas. Já reparamos ali ao pormenor. Eu estava a ver o filme à procura de coisas engraçadas. Por exemplo, quando o Dumbledore está a dar ali o discurso no início, há um professor atrás dele que está a falar com toda a gente e não está a prestar atenção a ninguém, e as pessoas todas estão a olhar para o Dumbledore. Ou seja, quem é que ele estava a falar? Acho hilariante tu veres estes filmes depois de ver 30 vezes sem tirar o demérito, sem tirar o demérito. Vês pormenores que pensas, foda-se, como é que isto foi feito? Sim, mas lá está, a abertura, quando eles vêm e depois tu tens ali
uma coisa que eu gosto muito nestes filmes é o senso da maravilha pela magia. Quando o Harry entra na tenda e a tenda é enorme. Uau, isto é que é magia, né? Exato, né? E isso é fixe porque, pá, isso é que te deixa como espectador É verdade. descobrires as coisas com o Harry, porque o Harry, sendo quase um outsider, sendo um muggle por boa parte da vida dele e não tendo tido acesso à magia que os Weasley tiveram, não é? E ao conhecimento, pá, toda esta cena e esta descoberta também transpira para nós como espectador. Portanto, eu acho esses momentos sempre bonitos ao longo da saga. E é a primeira vez Acho que nós não existe sempre temos a um momento introdução desse com os filme. Dursley também, que acaba por ser interessante. Estamos logo com os Weasley, verdade, temos é. logo o senso de comunhão É entre verdade. amigos, até porque eu acho que é aquele filme que nós sentimos que existe aqui um passo gigante entre aquilo que são a relação entre os amigos. As performances estão muito mais naturais. Eles até têm tempo agora para se chatear, se bem que seja um bocado irritante o Harry e o Ron ali que se chateiam numa parte um bocado estúpida. A gente Mas- vai chegar lá. Porque Mas eu sinto que acho pelo essa menos na cena bastante tenda toda a problemática. orgânica e a química entre aquela família é verdadeira. Por exemplo, os gêmeos, não metas os pés em cima da mesa, não metas os pés em cima, sempre a repetirem-se. Olha, É uma coisa e uma coisa interessante. muito Há boa boas é- dinâmicas aqui. Tu não vês o jogo do Quidditch, do Mundial do Quidditch, mas tu tens as claques para cada um, tu percebes É verdade. a dinâmica, tu introduzes ali o Victor Krum como uma personagem que tipo, é adorada pelo Tu tens mundo a dimensão do Quidditch, super estádio, que é uma poderosa. coisa também interessante, João. Exatamente, exatamente. E, João, e vamos ser sinceros, este filme tenta dar um passo em frente em relação àquilo que são os outros. As coisas são todas muito grandes, a parte do dragão, agora o torneio de Quidditch. Sinto que às vezes os efeitos não conseguem ainda dar vazão a tanta epicidade, eu diria Não assim. conseguem, aliás, Sentes- eu disse isso à minha namorada, que por exemplo, aquele plano quando eles passam pelo portal e depois tu tens o Cedric e o pai do... E tens do- eles a do Ron deslizar andar. pelo ar, não é? Já daquele com o CGI fundo, de tens ali o fundo 2005. verde, exatamente. Acaba já por estar um bocado Acho. retraído, ou seja, se deu um bocado à passagem do tempo. Acho que é normal também, mas ainda assim não nos afasta do filme. É uma coisa que nós percebemos Não porque somos afasta, fãs, lá não está. afasta. E é isso, Não João. Como tu afasta. dizias, eu acho que a parte da Copa Mundial ou do Mundial ali de Quidditch é muito bem introduzido. E é ali meio um coito interrompido, não vemos o jogo, mas passamos logo imediatamente para uma sequência que eu acho que é impactante, que é ali a dos Devoradores da Morte, no fundo a criarem ali uma revolução, a causarem o pânico, com tudo às chamas. E eu acho que esse plano dá-nos aquela ansiedade, aquela claustrofobia, em que existe uma multidão gigante a correr em direção a não sabem onde, e o Harry fica ali asfixiado e cai no chão. E é ali um momento de terror que eu acho muito, muito interessante, até a forma como os Devoradores da Morte são apresentados. Yeah. Eu gosto muito da caveira com a cobra a sair e do efeito sonoro. Acho um bocadinho estranho tu só ouvires o efeito sonoro quando aparece a cobra, tipo, porque parece que é diegético, parece que está a acontecer, parece que as personagens estão a ouvir esse som, mas depois ao mesmo tempo, sempre que não estás a olhar João, mas para a até cobra, o parece que efeito não está visual lá. vai-me É dando ao muito- longo dos livros. Aqui é quase como se fosse um holograma virtual, a caveira a sair, e depois no Príncipe Misterioso já é quase como se fossem as nuvens, criam a própria caveira. Aqui parece que é quase como se fosse... Olha, mas eu gosto mais como está aqui. Eu Ok. acho mais sujo. Distingue mais. Tu teres aquele verde, estás a ver? É um senso mais de Acho terror, que- não é? Eu acho que resulta mais. Aliás, a própria capa do Príncipe Misterioso, a caveira com a cobra está nessa capa e ela é tipo quase cintilante. E eu acho muito mais viscoso tu teres uma coisa assim do que teres só nuvens e negro e tudo. Mas acho que também é engraçado tu veres como os filmes evoluem de um para o outro. Porque, por exemplo, quando o Ministério da Magia, os Aurores, encontram o Harry, Ron e Hermione, eles lançam logo um Stupefy. E a cor do Stupefy neste É filme vermelho. é vermelha, mas no resto da saga é azul. Ou seja, é engraçado. É ver azul como- esbranquiçada, como exatamente. evolui. É engraçado E até ver a forma como evolui é, de um para o depois outro. torna-se quase como se fosse uma bola, não é? Que tem ali depois uma ponta. Aqui não, aqui é quase como se fosse tipo um retângulo super fino a Parece dirigir-se, mais um a rito do encaminhar-se logo. sempre, ou um feitiço diferente. Estás a ver? Parece, Pá, nós parece aqui os a tiros do discutir Star coisas que Wars, ninguém parece quer os tiros saber, do Star Wars, não é? Yeah. Clear the runway!
João, e pronto, e nós vamos ali flutuando entre correntes, passamos para o Expresso de Hogwarts, que nos é apresentado, temos ali aquela pescadinha de olho, que isto vai ser um filme assim um bocadinho mais picante, temos a apresentação ali da show, no Expresso de Hogwarts, o Harry fica ali vislumbrado, fica-se ali a babar em relação à show. Temos também a apresentação do Sirius, não é? O Harry manda uma coruja falar com o Sirius, e pronto, e caminhamos a passo largo para Hogwarts, temos a apresentação, como é óbvia, de mais um ano, e o Dumbledore surge-nos aqui com um conceito muito diferente, muito louco. Eu acho que é uma maravilha esta flutuação de conceitos em que existe sempre coisas novas em cada filme, em cada livro, e apresentam-nos há sempre alguma coisa para pôr os alunos em perigo. Sempre. É sempre alguma Nunca coisa para pôr um ano seguro em Hogwarts. O feiticeiro mais forte do mundo está sempre a pôr as Hogwarts ali no... Eu não sei como é que o Hagrid no primeiro filme diz que Hogwarts é o sítio mais seguro do mundo. Eu vou estar em Hogwarts a meio do filme. Hogwarts is not safe anymore. Em qualquer um dos filmes. Pois exatamente, aqui é o Sirius que diz. Aqui é o Sirius que Porque diz. até quando o Harry não está na escola, no Talismãs da Morte, a escola está a ser controlada por devoradores da morte. Ou seja, de que é que vale não estar em Hogwarts? Porque Hogwarts continua em Lá perigo. está. João, isto tu não estás a estabelecer as leis da lógica, porque isto é um mundo de feitiçaria, é tudo ao contrário. Ou seja, aqui os mais malucos são os mais lúcidos. Sim, é verdade. Até, E é aliás, isso, e nós... tens a introdução das escolas diferentes, eu acho muito, muito bacana. Tom Strang e Barbatou. Eu acho que a introdução do torneio de tribos, para mim, António, é uma coisa que... É uma ideia tão fixe, sabes? Mas é uma ideia que não faz sentido nenhum ao mesmo tempo. Porquê é que tu vais pôr os teus alunos em perigo desta forma? Estás a entender? E porquê é que o Ministério da Magia de repente lembrou-se de voltar a pôr isto em voga? E tu podes pensar, realmente o Ministério da Magia está a começar a ser... Pronto, isto é tudo um plano arquitetado para ter o Harry, de facto, ali dentro fora, do Voldemort. Exatamente. Mano, mas o Alçar filme do não Dumbledore. deixa isso claro. O filme Eu acho que falta torna aqui tudo... também uma contextualização, João. Nós num livro temos ali que o torneio dos três feiticeiros era uma coisa centenária, já é um evento que os feiticeiros adoravam, faz parte da mística da própria do mundo de feitiçaria, mas lá está, eles limitaram aqui as regras, porque, por exemplo, antes toda a gente se podia candidatar, estava elegível para o torneio, e agora são só maiores de 17 anos. E o filme não deixa isso bem claro, portanto, houve algumas regras que foram impostas para que o torneio seja um bocadinho mais seguro, mas ao mesmo tempo eu percebo o que tu dizes, continua a ser tremendamente estranho que metam em perigo os seus próprios alunos. Que eu próprio acho, por exemplo, a cena que está agora a passar atrás de mim, que nós vamos ver, vários momentos interessantes, acho que é uma das melhores cenas do filme, porque apesar de eu ter alguns problemas com ela, porque imagina, nós temos a introdução do Crumb a pôr ali o nome dele, Hermione, a olhar para ele, a sentir ali uma pequena atração, o Crumb a ignorar toda a gente, tu tens ali o Fred e o George a tentar entrar lá dentro, mas antes disso, por exemplo, tens um momento com o Harry e o Ron em que eles falam sobre gostarem de participar, não sei o quê. Pá, há ali um senso de comunidade mesmo que tu vês pouco nestes filmes, eles simplesmente a andar um Serem amigos. Eu acho isto bacana. Mas, por exemplo, também acho que esta linha da idade que eles metem lá, acho muito falha. Acho que devia haver uma maneira muito mais simples de tu pôres ali o teu papel e qualquer nome de um aluno que não tivesse 17 anos de idade, aquilo era logo restringido. Tipo, acho que devia haver uma forma de fazer isso, porque mesmo que pusesse, sei lá, desculpa, o nome do Harry mais tarde, acho que o próprio Cálice podia logo, tipo, ok, o Harry não tem 17 anos, pá, chapéu, estás a ver? Acho que podia, ok, é uma coisa que existe. Sim, deste ponto de vista, qualquer pessoa com 31 anos podia meter qualquer aluno que quisesse, é falho nesse aspecto. Tipo, a Ginny, eu se quisesse, entrava lá, a Ginny Weasley, estás a ver? Pronto, a Ginny ia para o torneio, entendes? Acho que o plano por si só é falho, porque, sei lá, o Karkaroff mete lá o nome do Harry, ok. E depois o nome do Harry sai. Quem é que vai dizer que o nome do Harry sai? Não, João, que neste caso nem faz sentido ser o Karkaroff, porque não foi o Karkaroff que meteu o nome no cálice, foi o Mad-Eye Moody que nós percebemos depois. Ou seja, é aqui uma compilação de uma cena que não faz sentido, é só para dar um mistério superficial. É aquele como é que se chama? É o clickbait. Enganar, estás a ver? É para te dizer, ok, o clickbait não faz sentido. Porque é que ele haveria de estar lá às 3 da manhã a meter alguma coisa? Não acontece, não aconteceu porque é que ele foi lá fazer. Foi visualizar o cálice e ficar, fogo, este cálice é muito bonito. Posso ficar aqui mais 3 horas a contemplá-lo?
este cálice é espetacular. E de facto é ali com aquele fogo azul, aquele próprio círculo em segurança, ali com luz, é muito bonito visualmente, eu acho muito interessante a nível visual, mas pronto, lá está, são sequências que de um ponto de vista lógico uma pessoa não percebe porque é que lá estão. E quando o Harry é escolhido, eu Harry acho Potter! muito estúpido. Harry Potter! Harry! Harry, I protest! Harry, did you put your name in the goblet of fire? Harry, did you put your name on the goblet? Disse Dumbledore calmamente. Calmamente, né? Mano, eu acho muito estúpido toda a sequência e nós sabemos nos livros que o Barty Crouch sofreu a maldição do Império, mas isso não é revelado em nenhum momento no filme. Sim. Porque nós temos ali a escolha do Barty Crouch que o Harry tem que ficar no torneio porque é um contrato vitalício. Tipo, supremo, vitalício. Mano, isso é tipo a coisa mais... É tipo a coisa mais estúpida que um gajo pode dizer. A McGonagall é o único senso de juízo que existe aqui. Desde quando o Dumbledore é que tu ligaste para aquilo que o ministro te diz? Mas eu acho muito estranho, porque imagina, eu acho que é uma regra que existe sem fundamento, entendes? E é isso que me chateia, porque, por exemplo, eu recentemente revi os filmes do Hunger Games e tipo, eles metem putos para se matarem uns aos outros por razões maléficas, mas eles têm uma razão, estás a entender? A razão é maléfica e obviamente que não faz sentido, mas eles têm uma razão. Mano, e aqui tu quando estás a ver, ele tem que ir. Porquê? Olha, porque me apeteceu, estás a entender? E o filme existe por causa disso, e é isso que me chateia. É que é uma ideia tão boa tu teres estes torneios que criam estas cenas tão fixe, mas depois a razão pela qual eles existem é... O que é que João, eu acho que tu tens estás a ver? aqui uma parte que é muito falha neste no sistema filme. de filme. É que eu percebo, o Dumbledore diz que a grande missão deste torneio, para quem ganhar, é a glória eterna, não é? Mas nós não sabemos de facto qual é a ambição, porque é que as pessoas devem candidatar para ganhar o torneio dos 3 feiticeiros. No livro há uma motivação, recebem 1000 galeões, é uma oferta irrecusável, é uma coisa espetacular que deixa muito à vontade na vida. Aliás, sabes que aqui não é dito isso. Sabes o que é que isso ajuda? O conflito do Harry e do Ron. Porque o Harry tem dinheiro para caralho, mas o Ron não, meu. A família do Ron é pobrezinha, estás a entender? E tipo, aqui no filme, meu, é tão fora de caráter do Ron ficar falta o zangado contexto. com o Harry. Porque o Ron passou 3 filmes a ver o Harry a ficar perto da morte. Não porque ele quis, mas porque lhe foi imposto. Ou seja, quando isto acontece no 4º filme e o Ron literalmente diz-lhe peace off no meio do nada... Eu fico assim, mano, isto para mim é má escrita, porque não faz neste sentido. Momento, pelo menos, estranho, se calhar ficar um bocado chateado porque não teve a oportunidade, tudo sim, bem. Um amorzinho. Mas, meu, nem sequer da forma como são, tão explicar. amigos, tão próximos, não é? Não há ali uma conversa, consiga serenar um bocado o temperamento dos dois. Eu acho que falta um bocado essa naturalidade. Eu acho que as performances são naturais do ponto de vista em que nós percebemos que há ali uma química, mas do ponto de vista da escrita acho que é mudar a chave muito rápido. É a forma como se concebe as cenas, que não faz sentido entre a ligação daqui e dali. Ele de repente está chateado, no momento a seguir já vai ali fazer as pazes. Acho que isso é feito aqui uma segmentação muito rápida. Eles fazem as pazes por nada, a gente vai chegar a esse momento, mas tipo, é uma das coisas neste filme que eu sinceramente não gosto. Acho mesmo que atrasa o ritmo do filme e acho que é fora de caráter. Se calhar no livro trabalha-se melhor, mas eu pessoalmente não gosto. Apesar de ter aquele momento engraçado em que Hermione diz que não é uma coruja, não sei o quê, e depois tens ali a introdução do Harry com o Hagrid aos dragões, em que o Hagrid está ali com o cabelo todo sedoso para falar ali com a gigante. Acho o Hagrid hilariante neste filme, adoro todas as cenas com ele. João, e acaba muito, por haver muito também fixe. aqui um conceito, eu não quero estar sempre a martelar, mas é isso que tu dizias, falta aqui o contexto, até porque nós não temos aqui uma ambientação de facto a Hogwarts como temos nos outros filmes. Eu acho que falta um bocado essa ambientação, até no clima de escolas. Temos, claro, a apresentação do Mad-Eye Moody, que é uma cena genial. Eu acho que é a melhor sequência do filme, em que existe a apresentação do professor, em que ele dá as 3 maldições imperdoáveis. Aquela sequência para mim é maravilhosa, a forma como transita entre aquilo que é uma parte de comédia em que ele vê por trás dos seus olhos, da sua cabeça, vê à frente, vê ao lado, vê tudo o que se passa e ouve tudo, porque é um auror, é um gajo muito sagaz, como ao mesmo tempo depois desta parte cómica consegue passar por uma coisa macabra, de torturar aquela aranha, de mostrar o Avada Kedavra, de mostrar a maldição Cruciatus, de mostrar a outra maldição, o Império, e é tudo feito de uma forma muito fria. Trazer o Neville para a maldição Cruciatus, que é ainda mais cruel. Para quem lê os livros, que nós sabemos não só
que o próprio Barty Crouch esteve envolvido na tortura dos pais do Neville, ou seja, ele de certa forma de certeza que está a tirar prazer de ver o Neville a sofrer, mas pá, nós sabemos que os pais do Neville eles não estão mortos, meu. Eu acho que o filme não deixa nada disso claro. Não deixa, até Neville, porque não mostra Mandangos, não é? O hospital. Exato, nós no filme, isto é no quinto, mas no quinto livro tu tens aquela visita do Neville à mãe, ao pai, e depois ele até tem os rebuçados, não é? E essas tretas todas, e isso tudo, para mim, é um ponto muito importante da personagem que é retirado por completo. Sim. Acho que torna... Pá, pronto, já é aquela cena, já não estou a analisar o filme de forma justa. João, mas lá está, nós temos este calhamaço, mas neste calhamaço já vem dado a ideia que os pais do Neville foram torturados com a maldição naquele flashback da memória em que ele aparece lá a ser julgado e aparece a Bellatrix, que é julgada precisamente por o que acontece aos pais do Neville, portanto acaba por também ser descartado outra vez aqui. Eu concordo. Olha, mas nós tivemos a apresentação dos dragões e, entretanto, nós temos aquele que é o primeiro desafio, que é o dragão. Ó João, e o que é que tu achas daqui do torneio do dragão? Diz-me se tu não ficaste aqui com a emoção aos saltos, se não saltaste também com o Ron, com a Hermione, porque eu acho que é uma cena que é uma grande atmosfera em Hogwarts, que conseguem para mim trazer aqui um campo, uma arena para que eles possam ver tudo, mas acabam por não ver nada, meu. Yeah. Eu acho que faltou o budget, porque imagina, eu acho que nós sentimos no começo o perigo dos dragões quando o Hagrid apresenta os dragões ao Harry. Nós sentimos mais uma vez, após a Hermione entrar ali dentro da tenda, tens ali a introdução à Rita Skeeter, aquela repórter toda João, e tu tens aquela parte fantástica em que o Barty Crouch está a apresentar os dragões e diz bola de fogo chinês. E a mete lá a piada e depois aparece lá o dragão do Harry, agora não me recordo do nome. É o calda de chifre húngaro, acho eu. Epá, e o Fields tem sempre ali o 3-2-1, mas ele manda sempre logo do nada. E passas à frente de todos os desafios, não tens sequer um vislumbre e tu sabes que eles ganharam porque nenhum morreu. Entendes? Ou seja, torna o desafio em si menos impactante, menos fabuloso, porque tu já sabes que o Harry vai passar de certeza, não é? Ok, tudo bem, já sabias, né? Ele é o protagonista, mas dá menos impacto, na minha opinião, apesar de tudo. Tu ouves o relato, não é? Se bem que o relato é bem feito. Aquele relato enquanto ele está na tenda a ganhar nervosismo, eu acho que essa parte por acaso é bem preparada. Eu não senti nada a necessidade de ver os outros a concorrerem. Achei essa parte francamente bem feita, porque o Harry começa a ganhar aquela ansiedade, até quando ele vai para a verdadeira prova, ele, antes de se caminhar para a própria arena, faz aquele... Eu tenho esse sentimento. Quando vi este filme quando era mais novo, achava essa cena muito mais pautada, e eu agora vendo o filme mais velho acho que ela é muito mais rápida, sabes? Mesmo a própria cena com o dragão. E o dragão é interessante porque o dragão é visualmente muito bom. Muito bom. Tipo, é dos melhores dragões que eu já vi, eu acho. Consegue estar no nível dos dragões de Game of Thrones, na minha opinião. E sustenta-se ainda. Sustenta-se o dragão. Acho. Depois a viagem e a luta contra o dragão é assim um bocadinho mal entrocada, tipo a forma como ele o derrota, mas... Eu não concordo, João. Eu acho que é super, super esclarecida. Acho que é uma viagem espetacular por Hogwarts. Eu acho que nos trazem pela primeira vez um vislumbre total sobre o castelo e acho que é uma sequência que é muito mais épica do que aquilo que acontece nos livros e que, se bem que o público que estava naquela arena não conseguiu ver um piso, nós tivemos pelo menos o prazer de ver Hogwarts a ficar completamente destruída. Eu acho que aquilo foi um prejuízo brutal ali para o Dumbledore, porque teve que fazer contas com o Ministério, ou faz um reparo, também é só fazer um reparo e aquilo está tudo feito, não é? Mano, é assim, ele derrota, recebe o ovo, ele faz as pazes com o Ron, abre o ovo, sim, abre o ovo grita para lá para dentro. É engraçado tu veres como toda a gente odiava o Harry antes do coisa. O Harry e agora é um festival, agora é uma festa. E toda a gente odiava o Harry, agora toda a gente gosta dele. Mais uma vez, acho tudo muito pão, queijo, estás a ver? Okay, bem, nós estamos aqui a criticar o filme, vamos dar uma nota 2 ao filme, João. Mas, acho que depois nós passamos ali para o meio do filme, em que tu tens ali aquela cena em que eles estão ali a receber os trajes para o baile, e tu tens ali mais um momento em que o Harry olha para a show e engasga-se, e eu
meto aqui firme aquilo que eu acho que é das piores personagens de Harry Potter, no cinema pelo menos, nos livros não tanto, que é a Cho. A Cho é péssima, péssima. E não é tanto se calhar a personagem em si, mas a escrita que lhe dão. Porque, é horrível. Mano, é tão pobre. Tu sentes, imagina, metade do filme, tens 2 momentos em que o Harry olha para ela e pensa assim, a Cho é bonita. E depois ele convida para o baile, man, a Cho não veio comigo. Não há mais nenhuma menção da Cho o filme todo. Nada. É verdade. Parece E ela que o nem Harry aparece, só esqueceu aparece a depois no crush final dele. do filme. E depois no filme seguinte o Harry Tá completamente do nada, apaixonado. ela é aluna dele, do nada mesmo, porque tipo aquela cena é mesmo do nada. Ele do nada, a Cho aparece lá dentro da Câmara das Necessidades e eles pronto, dão um beijinho ali e ficam namorados. Acho muito, muito má a relação dele, tanto no quarto como no quinto filme. Não há nenhuma química, tanto num como no outro. A própria cena em que ele a convida para o baile, eu acho engraçado ele ter ali aquele nervosismo de convidar a miúda, aquela cena. Depois as corujas a nós sentimos aparecerem, isso a interromper como a fala miúdos, estás dele. ver? Eu lembro-me que quando foi o meu baile de finalistas, ter ali a ganhar a coragem para convidar alguém, pá, acho isso muito fixe, mas depois acho que não há química nenhuma e a personagem da show é bué tipo Um pãozinho sem miúda sal. bonita para o Harry ficar ali com água nos olhos, sabes? E depois ela vai com o Cedric, que é amigo do Harry, e não há nem sequer um bocadinho do Harry ficar com ciúmes, nada. Tipo, é tão pobre, estás a ver? Acho mesmo... Epá, eu não me queixava disto quando eu era puto, eu queria pouco saber se o Harry namorava com esta. Tens aquela parte em que aparece a Hermione, she looks so beautiful, yes she does, e o Harry estava a falar da show e não sobre a Hermione. Tens só essa parte. Mas não fica claro no filme. Pois. Eu acho que fica muito pouco claro. É que no filme, quando eu vi o filme ontem, quando a Hermione está a descer as escadas, fica claro para mim que a Beautiful é a Hermione. Estás a entender? Porque no filme... A acompanhante, o Harry, diz que está tão bonita, a Hermione, mas o Harry está a olhar para a show. Pensa que é show. É verdade. Mas eu acho que é tão afterthought, estás a ver? É tão, Sim, estou a perceber. É pouco, o filme, obviamente, claro. como a Hermione é uma das grandes personagens da saga, dá o destaque à Hermione, obviamente, até porque nos livros isso é muito mais faltado, porque nos livros ela é descrita como uma miúda muito mais, descuidada, muito mais, pronto, feinha, estás a ver? E depois ela dá aquele makeover e está ali bué bonita. Mano, a Emma Watson é uma miúda bonita, ela nunca vai parecer um grande makeover, apesar dela estar bonita ali no traje, obviamente, mas... Mano, nunca vai ser essa transição. Agora, é engraçado porque eu quando visitei os estúdios e vi lá o traje dela, eu apercebi-me do quão pequena a Emma Watson é. A nível de altura. Eu achava que ela era gigante e afinal não. Nós temos essa tendência, não é? A ilusão das câmaras faz-nos pensar que algumas pessoas são uma coisa e eles lá na verdade não são. No baile, nos próprios estúdios tinha muita coisa do baile. Tinha lá um cisne de chocolate muito bonito, muito detalhado. Que é o grande acontecimento, pelo menos no livro, eu lembro-me muito Sim. bem, é um grande acontecimento o baile. Pelo menos no filme, como há tantas coisas monumentais, nós acabamos por esquecer um bocado o baile. Mas no livro é dado um destaque para aí de 100 páginas em relação ao baile, que é uma coisa... muito, muito forte. E João, eu só vou fazer aqui um preparo, é que, como tu dizias, falta aqui um bocado de calma e eu acho que a série pode-se valer muito disso, em explorar outros personagens que não sejam só o Harry, o Ron e a Hermione. Eu acho que falta isto nos filmes e cada vez quando nós os revisitamos, sentimos mais. Não há realmente aqui uma base para que nós possamos sentir-nos conectados com outros personagens além do trio principal, e falta realmente aqui, pelo menos no caso da show, no caso do Cedric, no caso, se calhar os gêmeos já começam a receber aqui um bocadinho mais protagonismo neste filme, mas não tanto como a idade. Eu gosto dos gêmeos. Cada vez são mais parvalhões, não é? Ele convida a Angela, que ele faz, queres ir ao baile comigo, não sei o quê, acho que é fixe. Mas depois acho que vai dar par quando o Harry e o Ron estão tipo com duas gêmeas ali. E não vão dançar, não convidam as donzelas, ficam ali chateados, amados. O Ron é um estúpido. O Ron neste filme está um grande estúpido. Mas o Harry não vai dançar com elas, porquê? O Harry está com ciúmes, João. O Harry está com ciúmes. That show não está nada claro no filme, meu. Não está nada claro. Aliás, quando a Hermione senta-se à beira dele a falar do Krum, ele até está tipo, ok, normal, tudo bem. O Ron é que está tipo, chateado. Estás a ver a direção do filme. E tu já começas a ter apontamentos também da relação que pode ser o Ron e a Hermione. Acho isso interessante nesse ponto de vista. Descarta-se aqui o sentimento do protagonista, aquele ponto de vista de, ok, é de show. Qual é que é a personalidade da show? Sim. You know? Percebo o que tu dizes. Não existe personagem aqui. E depois,
e depois a própria Cho é raptada no raio do lago, o Harry vê lá e ele está-se a cagar, meu. Estás a entender? A gente vai passar para o lago daqui a pouco, mas é isto que eu quero dizer, é muito, muito mau. Muito mau. E é um ambiente um bocado esquizofrénico, porque nós passamos desse momento em que eles estão completamente aziados para depois haver aquela dança Can you dance like a hippogriff? Para depois cortarem. Eu gosto disso. Dá aquele ambiente de estarmos numa escola, né? Divertir no baile, mas lá está, há uma variação tão grande entre, sei lá, as camadas e os sentimentos que acho que às vezes é demasiado forçado. Eu pelo menos sinto um bocado isso. E nós caminhamos ali para aquilo que é a segunda tarefa do lago. Oh my god! I've killed Harry Potter! Eu acho que a cena do lago, as criaturas são muito, muito bem feitas, mas eu acho que os planos abertos e tudo o resto parece gráficos de PlayStation 2 hoje em dia, António. Eu acho que há ali a construção do cenário é fixe. Eu isso acho que sim. Acho que o design em si é bom, mas acho que ficou um bocado datado a cena como um todo. Acho as criaturas bem feitas, as criaturas mantêm-se porreiras. O Gillyweek e isso tudo, não é? Sim, acho aquela cena que ele está ali no meio das algas e a flor está a ser atacada à distância. Acho isso fixe. Eu adoro cenas muito terrorífica. Acho isso fixe. Mas hoje em dia, António, depois de tu veres um Avatar da Way of Water e voltares atrás e veres estas cenas, eu acho que para o ano que foi feito foi muito bem feito. Não retiro nem nada disso. Mas sim, e depois acho que lá está. Está ali o Ron, está ali a Hermione, está ali a irmã da Flor. O Harry é forçado a salvar a irmã da Flor, né? Porque a Flor foi retirada da competição em pouco tempo. Está lá a show, o Harry nem sequer passa cartão. Acho que por causa disso tu perdes ali alguma emoção com a cena, sabes? Por outro lado, acho a cena muito fixe. Acho que quando a sereia ou um peixe aparece lá com o tridente e mete no pescoço do Harry, acho que tem ali podes levar uma imponência muito, muito divertida. Isso, acho isso muito fixe. Eu tenho dois apontamentos sobre esta cena. Eu acho, primeiro que tudo, é uma sequência extremamente difícil de filmar. Nós estamos num ano de 2005 em que não havia nenhuma cena no cinema que fosse filmada debaixo d'água que fosse pelo menos convincente. De todos os filmes que eu vi, pelo menos não encontrei nenhum, pode haver. E eu acho que, por outro lado, do James Cameron, o The Abyss, que foi filmado debaixo d'água, mas numa perspectiva diferente, né? Numa perspectiva João, é que nós aqui não é só ser filmado debaixo d'água, é que é ser filmado debaixo d'água e apresentar-nos um mundo mágico. Portanto, sim. É duplamente difícil retratar este mundo. E eu acho que a forma como é filmada, trazendo-nos uma câmara ali esverdeada, quase como se fosse uma câmara aquática ali com um filtro de noite, achei muito interessante porque nos dá ainda mais suspense. E como tu dizias, eu acho que as escolhas para os planos, acho interessante, com planos um bocadinho mais, se calhar, mais direcionados, planos cada vez mais apertados, e eu acho que dessa forma criar ali uma atmosfera muito interessante, como lá está, com uma banda sonora que eu acho que dá toda a emoção a esta sequência. Portanto, eu diria que é uma sequência que não me faz comichão nenhuma. Acho que se calhar poderia haver aqui uma coisa ou outra que poderia ser um bocadinho mais temperada, diria assim, porque o Harry chega de certa forma, não tem quase adversidades nenhumas, é só seguir um caminho estreito e está lá, encontra simplesmente o Harry, o Ron, a Hermione, a Cho e a irmã da Flor. Portanto, faltava se calhar aqui uma adversidade ou outra. A nível de filme ia ter que ser assim. A nível de filme exatamente. Não havia espaço para mais, né? Eu acho que eles adaptaram bem. A nível de história até adaptaram bem. Eu acho que João, só existe aqui só um à parte. Eu não percebo é como é que depois o Dumbledore, que está lá em cima naquelas torres gigantes que montaram para se assistir à sequência do lago, como é que ele sabe as adversidades que o Harry teve que passar para no fundo salvar duas pessoas? Quem é que lhe disse que ele salvou duas pessoas? Não fica muito, muito claro. António, pelo menos acho isso. A cena com o Harry aterra lá depois dele fazer o salto e a terra e o Dumbledore vai logo atrás dele, não sei o quê, é das cenas mais hilariantes do filme inteiro. Porquê? Ele aparece lá, né? Que ele dá um mortal, Harry, é isso que estás a dizer? E o Harry está tipo ofegante, todo cheio de frio, caraças, e o Dumbledore chega lá, ele está bem. Juros, vamos lá, não sei o quê. Mano, o Dumbledore neste filme, ele está o mais zangado que eu vi de sempre. Quando o Harry é escolhido, ele está super zangado. Quando ele está a falar com a Minerva, ele parece que ladra para ela. É agressivo, ele é um bocado agressivo. O que é que tu queres? O Ministério já disse que é assim, é assado. Estás a ver? Tipo, não.
não... Pá, não, mas não João, sei, o Michael Gambon, mas eu coisa. acho que é importante ele também dar esta força ativa ao personagem. Eu pelo menos sentia que o Richard Harris não conseguia dar aqui tu não acreditavas que ele podia ser um feiticeiro feroz. Tu aqui acreditas que ele não só é um feiticeiro feroz, como pode ser agressivo às vezes, tem ali sempre uma parte eloquente, mas ao mesmo tempo tens a atmosfera que existe aqui um personagem que pode ser também cinzento às vezes. E eu acho essa parte interessantíssima. Não me incomoda nada, eu acho que é muito bem... ambíguo, né? Ele é super ambíguo, né? Para dizer a verdade. Exatamente. O Dumbledore, ele é muito mais ambíguo. Mas eu gosto deste Dumbledore assim com mais personalidade, que não é simplesmente a pessoa harmonizadora, compactuadora com tudo o que o Ministério lhe diz. Não, é uma pessoa realmente que cria rixa, que cria ali... não é consensual, é uma pessoa que cria mesmo... separa-se em relação àquilo que é a opinião dos demais. E eu acho isso muito, muito interessante. Não faz confusão nenhuma. Gosto que ele seja assim agressivo. Nós passamos dessa cena do lago logo para uma cena com o Barty Crouch, na qual nós temos ali uma espécie de... não é revelação quase, o filho dele foi preso, e depois tu tens a cena no pensatório. Primeiro momento em que nos é apresentado o pensatório dentro da oficina do... Que é uma coisa extraordinária, a forma como aquilo se abre, a música se expande, acho muito, muito interessante. Epá, eu acho, a câmara foca. Eu acho que eles resolveram melhor no Príncipe Misterioso, na minha opinião. Eu gosto mais a forma como introduzem as memórias, porque sei lá, eu acho que aqui é um bocadinho cómica a forma como tu vês o Harry a cair e depois cai, e depois já lá um feiticeiro que mete a mão através dele, tipo, retira um bocadinho a seriedade da cena. E depois também acho... Não, mas mantém um bocado o estilo aquilo que é o flashback que temos em Câmara dos Segredos com o Tom Riddle, em que ele é simplesmente um fantasma. Acho interessante mais desse ou ponto de menos, vista. né? Porque eu acho a nível de estética e a nível de interação diferente. O facto de não teres, obviamente, a interação do Harry com mais ninguém, sim, obviamente, mas a própria estética que ali na Câmara dos Segredos é quase uma coisa mais quase a preto e branco, estás a ver? Aqui é mais tem ali um sépia, não é? Melhor. Um filtro sépia. Sim, mas depois, por exemplo, eu acho toda essa cena, na minha opinião, muito cómica, António, desculpa. Tipo, não gostas da sequência do julgamento em que eles condenam... Não, porque eu gosto quando eles estão a interrogar os próprios devoradores da morte. E o Karkaroff naquela jaula, não é? A com os proteção pingos contra o Snape, porque é um detalhe muito importante. O Snape foi um devorador da morte. Mas lá está, no resto do filme todo, o Harry nem sequer volta a pensar nessa porcaria. Tipo, e o Snape nem aparece no filme, também é uma coisa que é estranha. E depois aquilo que eu acho cómico é... Então digamos assim, não é verdade? Ele está a revelar que o Barty Crouch Jr. é o grande vilão. Qual é que é a primeira coisa que o Barty Crouch Jr. faz? Levanta-se no meio de toda a gente para ficar ali visível para todos, num mundo em que tu podes aparatar para desaparecer para onde quiseres. Ali no Ministério da Magia se calhar as regras são diferentes, mas ele, a primeira coisa que faz é desaparecer, começa a correr de um lado para o outro, começa a rir-se, e o pai, o Barty Crouch original, acredita logo no raio no Devorador da Morte. Tipo, eu se fosse pai e o meu filho fosse acusado, eu não ia acreditar logo que o filho foi acusado. Eu ia pelo menos tentar explorar, etc., todas as opções possíveis até perceber, ok, ele é culpado. Pronto, sim, porque ele ali está a exercer até como juiz. Opa, como juiz é logo, o gajo disse, pronto, foste culpado. Se calhar ele estava sobre Veritaserum, né? Que nós depois vamos a descobrir o que é no filme. Mas nós não temos esse contexto, tipo, acho tudo muito, muito falho. E que no livro eu por acaso acho que isso é introduzido. Pronto. Acho que a cena, desculpa, acho que é cómico o facto de ele levantar-se ali no meio da gente e começar a fugir como se pudesse, no meio de centenas de feiticeiros. É um mania completo. Pá, ainda dirigir-se ao pai António, e querer bater-lhe, essa parte é realmente estranha. Não gosto. É too much. Não gosto, porque eu até acho interessante tu teres ali o juiz e depois teres o filho, teres aquela família meio corrupta, teres o pai, o Barty Crouch, ter que enviar para o Azkaban. A revelação de que ele é de que o Barty Crouch Jr. esteve envolvido com os pais do Neville, tudo muito interessante. Mas ali a forma como é feito no filme, acho tudo muito... Ele no filme, muito cómico, essa sequência é introduzida, nem é para nos dar quase a sensação de flashback, é mais para nos dar o tique do próprio Barty Crouch, aquele roça a língua ali na boca, coisa que o Mad-Eye Moody nós começamos a perceber que também o faz. Ou seja, o Barty Crouch aparece morto ali depois da prova, precisamente porque viu que quem estava
Que o tique do Mad Eye Moody era realmente o tique do seu filho. E ele suspeitou logo, Exato. até que ele faz aquele olhar e há um close-up no próprio olhar do Barty Crouch, e depois ele na sequência seguinte aparece morta. Portanto, esta sequência de flashback, de entrar na memória, é muito mais para nos anunciar qual é verdadeiramente o tique do Barty Crouch do que para nos dar um contexto sobre o que o seu filho cometeu. Eu gosto da cena em que ele morre. Eu acho uma cena bem feita. Eu só simplesmente acho que a revelação dentro do flashback. João, e é muito automatizada também. É quase como se fosse, imagina, eles encontram-se e logo na sequência seguinte ele está morto. Portanto, provavelmente presumia-se que a última pessoa com quem ele tivesse era o principal culpado. E não existe sequer um inquérito ali feito ao Mad Eye Moody, que também acaba por ser. Lá está, a lógica do mundo não é muito inteligente. Há uma cena que eu nem falei, isto foi antes do primeiro desafio, em que o Malfoy está a gozar com o Harry e o Mad Eye Moody chega lá e transforma-o numa fuinha. E depois a Minerva sim, uma doninha, exatamente. Mad Eye Moody, tu sabes que isto é uma regra, nós não podemos transformar as pessoas em animais. De certeza que o Dumbledore disse isso. E eu comecei a imaginar, virem para a minha namorada e disse: achas que o Dumbledore e o Mad Eye Moody foram tomar café um dia e o Dumbledore disse: Mad Eye Moody, não podes transformar os alunos em animais, mano. Doninhas. E depois o Mad Eye Moody ainda saca a língua e faz... Exato, tipo, a cena é engraçada, tipo, eu estou aqui, lá está, nós já vimos estes filmes 300 vezes. Quando tu estás a ver, tu já não estás a ver tipo, com aquela atenção tipo, específica. Pois, tu reparas mais nos pormenores que são estúpidos do que propriamente no filme que está a ser contado. E nós esquecemos-nos um bocado que se calhar a missão deste filme é trazer-nos um ambiente um bocadinho mais juvenil, mais de adolescência, que é bem feito. Eu acho que essa parte nós estamos aqui a cascar, malta, não nos tortura, e nós estamos aqui a cascar no filme, mas é mais como uma visão de fã que adora tanto estes filmes que até acaba por achar cómicas estas partes mais inocentes e acaba por também ignorar aqui um bocado a lore. A quem se calhar não gosta tanto, perceber se calhar quem começa agora a ver mais velho repara logo nestas coisas que nós não reparávamos quando éramos mais novos. E é totalmente justo. Mas nós passamos então para quê? Para o último desafio, o labirinto. Não é o do Fauno, mas é o labirinto. Já não é o labirinto do Fauno, mas podia ser, porque... Epá, eu agora tenho que fazer aqui uma à parte, porque no livro o labirinto é muito, mas muito mais interessante. No labirinto há criaturas mágicas, desde esfinges até salamandras, encontramos lá dementors, encontramos mais coisas, mais obstáculos, entendes? E parece que aqui o labirinto é simplesmente uma coisa gigante que não tem fim, que as pessoas só têm que atravessar entre as plantas e pronto, e está feito. E não há ali o senso de tentar desmistificar ali códigos. Mas eu vou-te explicar porquê. Eu acho que o filme até então e o próprio livro são muito leves. Mas eu acho que este último ato é o ato mais pesado em relação a tudo o que vem antes. E eu acho que o livro, tal como disseste, há mais criaturas. Aliás, no livro existe lá um Animagos um sem forma, no qual o Harry transforma numa aranha com patins. E é uma cena cómica. E eu acho que o filme fez bem em cortar essas coisas, porque claro que sim, João, mas a última parte do labirinto era uma esfinge em que ele tinha que desmistificar um código e eu achava que essa parte era inteligente. Para percebermos que havia ali outros tipos de obstáculos, tanto que o Dumbledore diz: vocês aqui não vão só encontrar, vão encontrar coisas muito piores do que aquilo que já atravessaram, entende? E desse ponto de vista eu acho interessante aquilo que eles fazem em corromper o Crow, ter ali o próprio labirinto, dar ali uma mística em que começa a corromper, torna o labirinto muito exato. Forma há uma competição entre eles próprios, não é? Acaba por ser isso. Sim. E a própria forma como como é que eu explicar? As raízes te agarram é muito violenta, elas batem no chão muito forte e a essa terra parte. sai toda para cima, tipo, tu sentes o impacto e eu acho que nesse aspecto há ali coisas que não fazem muito sentido. Por exemplo, quando o Harry quando o Victor Krum aponta a varinha para o Harry, tu ficas a pensar: foi o labirinto que o mistificou, foi outra pessoa que o mistificou e querem que ele chegue a... É muito confuso. Eu acho que isso não faz sentido. Por outro lado, eu acho que este terceiro ato é aquele que está melhor resolvido no filme como um todo. Acho que é a parte mais épica que nós temos até então de Harry Potter, sem dúvida. É muito épica. Adoro aquele shot em que eles derrotam o Victor Krum com o Cedric e o Harry, eles começam a correr e depois o Cedric ele
atacado pelas raízes e há ali um momento em que Sim, o é Harry preso. faz uma escolha. Ele quase que o deixa lá e tens aquele shot quase em câmera lenta em que o Harry olha-se para trás, mesmo assim, a câmera mesmo... Não, e tem o frame só nos olhos. Close-up. Adoro esse momento, acho muito... E a ambiência, João, a luz, tu falavas desse shot também no Vítor Krum em que ele está amaldiçoado, nós vemos os olhos que estão ali empalidecidos, quase como um branco, ele está mesmo ali com uma maldição, a forma também como o Cedric aparece todo cheio de cicatrizes, o Harry também já está cheio de cicatrizes, todo sujo, com as roupas todas sujas. Acho também muito interessante a forma como a Flor, depois ele tem que sinalizar que ela está a ser tipo devorada pelas plantas, sim. e depois existe E ela, aquela tipo, forma de tempestade em que eles os metem arbustos a começam Fleur todos a ruir. dentro do arbusto. Eles recolhem, né? Tipo mesmo... Eu sinto que se ficasse lá preso, Que é ficava lá perigoso. preso para sempre. Estás a entender? É a única nesse aspecto. tarefa que tu sentes realmente que há ali um peso de ser ameaçador, não é? Que as pessoas podem morrer aqui. Porque nós ali com o dragão, se calhar se o dragão atacasse as pessoas, o Dumbledore até fazia ali um feitiço e conseguia fazer ali um género de proteção. Mas aqui não há nenhuma proteção porque ninguém os vê. Não sabem sequer o que é que está a acontecer. António, e eles estão todos lá naquela arena com os sentados. Mas é para isso ver que o quê? eu acho, é que existe sempre uma arena montada para o público e o público acaba por nunca ver nada. No torneio dos dragões, pronto, tirando se calhar o Harry, os outros viram, mas o Harry não viram nada. No lago, o que é que eles viram debaixo d'água? Não viram nada. E aqui também não vê nada. Pá, é muito estranho isso. É só para eles, claro, se ganharem, terem lá gente. Porque isso é estranho eles ganharem, chegarem ao pódio e não estar lá ninguém. Pois é, que eles não têm ali alguém que faça a reportagem, não há ali câmaras que possam seguir as tarefas, sim. não há ali televisões que possam ver as missões. Mano, olha, é o seguinte, eles encontram o que é? O botão de transporte, a taça. O botão de transporte, a taça, não é? Eles são transportados para aquele set que nós vemos no começo do filme, a casa ali do Tom Riddle, com o cemitério à volta, né? Eles são transportados para o cemitério. Eu adoro aquele Temos cenário. a caveira. Muito. Gosto muito do como o próprio Harry começa a dizer eu li isto em sonhos, o Cedric começa a ficar confuso. Eu acho que a cena é bem montada. Eu acho que Ele há começa-se a um suspense, perceber do cemitério. e tu começas a ficar com medo, chega ali o Wormtail e depois ele vem com o Voldemort todo esquelético ali, tipo aquela criatura ali nas mãos dele, tipo mesmo... Parece que tinha mesmo sido assustadora. acabado de parida, não é? Muito frágil, Exatamente, estranha. exatamente. Que nem Ela tem vai forma matar humana, o- é quase como se fosse um alien. E acho muito interessante. Exatamente. João, e a própria confusão da cena em que tu partes da taça, eles agarram, tu pensas que vai acabar, tu és engolido ali pelo botão de transporte, tu cais de repente na relva, tu não te sabes bem localizar assim como o Harry. Eu acho que isso é que é interessante, é que o público também se começa a perceber quando o Harry se apercebe que estamos outra vez na E parte isso do sabes sonho. o que é uma coisa fixe? Isso é uma coisa fixe que os filmes do Harry Potter, e acho que os próprios Piratas das Caraíbas faziam muito bem nessa altura, que era criarem terceiros atos nos quais a cena final da ação nunca era propriamente daquilo que tu estavas à espera. Ou seja, por exemplo, no Prisioneiro de Azkaban tu tens aquele momento em que ele encontra o Sirius pela primeira vez, depois de lutar contra antes deles voltarem atrás no tempo. Isso parece que é o final do filme, mas não, eles voltam atrás no tempo. Aqui tu tens o labirinto e depois tu tens a cena com o Voldemort e parece que há ali uma criação de expectativas que é sempre há sempre contornam essas expectativas. Muitas vezes os blockbusters hoje em dia é o vilão está aqui, temos de derrotar E o vilão, descartam. pancada, Uma mega acabou o batalha e filme, tá vamos feito. embora. Tipo, eu gosto disto, eu acho que isto é boa escrita na minha opinião e acho que toda a transformação do Voldemort depois de eles matarem o Cedric E a montagem da cena, o Wormtail a cortar a sua própria mão é a parte mais terrorífica que nós vimos até agora. A forma Sim. como emerge aquele corpo no próprio caldeirão, a teia fogo, aquilo começa ali a Sim, implodir, a o arrebentar, caldeirão a é cozer. manta dele, meu. O caldeirão transforma-se Sangue do na inimigo, manta, né? corta o braço do Harry, tira sangue com a faca, derrama um bocadinho do sangue e depois tens lá o cálice a ferver e começa ali a criar-se uma criatura super estranha com um manto envolto. E eu acho muito giro a forma como a criação do manto é feita através depois de mais tarde daquilo que é os devoradores, como os devoradores da morte voam. Já reparaste que esse efeito é igualzinho Sim. àquilo que os devoradores da E morte tu voam? tens também um pequeno detalhe, que o detalhe daquela faca que ele usa para cortar a mão e o braço do Harry. É uma faca, meu, suja É uma para facalhona. caraças, meu. É tipo uma faca suja, bué Uma da arma torta, branca, tipo, aquilo dava acho- direito à prisão aqui em Portugal. Yeah. Mano, eu acho esses detalhes muito bons e eu acho que o visual do Voldemort neste filme, para mim, é o melhor. E vou-te explicar porquê.
porque nos próximos filmes ele parece que está com um pó de talco na cara, está ali tudo sedoso, tudo muito direitinho. Aqui ele está viscoso, molhado. Tu tens o suor, parece quase como se fosse uma serpente, não tem o nariz, está transpirado. Sim. Mas João, é porque tu também estás imergido na sequência, não é? Aquela sequência é tão nojenta que tu acabas por ver como é que ele se vai formando e ao mesmo tempo, tens aquela cena, que nojo, parece quase como se fosse o Gollum no terceiro Senhor dos Anéis. Tu vês a transformação dele ao longo do tempo e pensas, isto era ainda pior do que aquilo que eu imaginava. A sequência depois é espetacular. Temos então a reunião dos Devoradores da Morte, a forma como ele tira as máscaras a cada um deles, Crabbe, Goyle, e percebemos que aquilo são tudo pais de alunos que estão ali em Hogwarts, o que acaba por haver aqui quase como se fosse um pensamento Fónix, mas afinal está tudo aqui infiltrado no castelo, ou seja, as pessoas cada vez mais estão a participar no dia-a-dia do mundo da magia, e é uma coisa que acontece atualmente, não é? Ou que aconteceu, o nazismo foi assim que foi-se começando a corromper aquelas pessoas, e as pessoas cada vez começaram a acreditar ali numa mística, ali se calhar num ideal que era completamente descabido. E aqui reflete-se isso. E João, e depois temos aquilo que é o grande confronto entre aquilo que é o Voldemort e o Harry. Primeiro o Voldemort dirige ao Harry, toca-lhe na cicatriz, conta como é que tudo aconteceu, que ele ali estava, não sobreviveu simplesmente pela sua magia, mas não, estava protegido ali por uma magia antiga que foi executada pela sua mãe, e foi por isso que ele não conseguiu morrer, e que foi a derrocada do Senhor das Trevas. E depois tens ali o confronto, uma batalha monumental que eu acho interessantíssima, entre o verde e o vermelho, neste caso entre as trevas e a luz. Olha, de uma forma mágica. Acho que é muito bom, bem melhor do que foi apresentado nos Talismãs da Morte parte 2. Discordo, António. Eu acho que o combate mano a mano, as lutas de combate mano a mano são muito melhores do que filmes posteriores. Eu acho que esta a parte final do mano a mano, não concordo. Sim, melhor, visualmente muito mais resolvida do que propriamente aqui. Tu tens o próprio posicionamento do Harry, quando ele está tipo a lutar contra ele, está tipo muito franzinho, parece que... Não, isso sim, mas isso também deriva um bocado da tecnologia que foi avançando. O que eu quero dizer a concepção estética de todo o ambiente, a forma como o Priority and Incantatem sai das varinhas de cada um, acho interessantíssimo. Pelo menos eu tenho a senso de magia. Para mim foi tipo Force Ghosts do Star Wars, estás a ver? Eu estava a rever o filme e eu acho sempre essa cena um bocadinho estranha, pode ser sincero, no próprio livro. Foi uma cena que para mim era difícil de entender visualmente, depois o filme ajuda, mas eu acho que é resolvido. Eu acho que o impacto emocional é bom, mas e é isso que eu acho. Há muito impacto emocional nessa sequência. Eu acho que falta aqui de certa forma uma coisa visualmente mais interessante. Pronto, é o que eu acho. Mas eu não concordo nada. Eu acho que quando aqueles corpos começam ali a soltar-se meio em forma de fantasma, o Cedric... Eu percebo o que tu dizes, não é nada natural, é bem artificial, mas de um ponto de vista emocional, acho que como tu estás tão envolvido naquela sequência, como a atmosfera é de tal modo má, e a forma como depois o Cedric se dirige ao Harry e diz-lhe: Harry, traz o meu corpo de volta, para o meu pai, tu ficas ali naquele ambiente, de uma forma, Harry, por favor, solta-te e sai. A luz reflete nos óculos do Harry e faz assim um som, e dá ali, os raios são bacanas, eu gosto disso. Mas para mim, o grande momento emocional do filme é na cena seguinte, quando o pai do Cedric encontrou o Cedric no chão. Porque esse ator, ele tem tipo 2 cenas no filme, mas a última cena dele é tão boa. Tipo, a performance dele é espetacular. Tu notas tipo um pai quebrado, destroçado, da forma como ele manda o berro. O meu menino, tipo, não é o herói Cedric, não é o my boy, estás a ver? That's my son! That's my son! That's my boy!
acho que ele dá ali, ele manda mesmo bem naquela cena, é tipo, arrepia-me sempre que eu vejo, fica ali, tipo, é emocionante, e acho que dá um grande peso à morte do Cedric, sabes? Acho que é muito E boa dentre a todas cena. as sequências, eu acho que é a morte mais sentida. É a morte mais sentida. Nós tivemos a morte do Sirius, temos isso tudo. Mas a forma como esta morte é implementada aqui é muito, muito angustiante. Temos o pai ali a chorar. Temos todo o público a ver que ele foi morto. As pessoas choram tão chocadas. Chocante, Tanto é que né? depois, Para toda a gente, na né? sequência, tanto é que lá mais à frente, quando se presta ao tributo, até o Malfoy está deprimido. Sente-se depois que o Malfoy está deprimido, está angustiado. Portanto, é uma morte que tem um grande peso. É uma morte que eu acho profundamente chocante, emocionante. E depois nós partimos para aquilo que é o resgatar do Moody em relação ao Harry. Leva-o para a sua sala, que aquilo cria medo desde o início, com aqueles espelhos todos em que existe ali um senso de esquizofrenia brutal, e começamos a ter alguns resquícios e a começar a revelar-se ali um personagem muito estranho, começa a se sentir mal, começa a sentir-se com dores na barriga, começa ali a ter conversa que não diz coisa com coisa, pergunta-lhe sobre o cemitério, nunca se falou em nenhum cemitério, como é que ele sabe afinal? Exatamente. E começas a levar à pergunta, né? Quando tu finalmente descobres quem ele é, que ele é o Barty Crouch Jr., não é verdade? Ali revelado. Eu gosto muito da forma como ele pergunta ao Harry como é que foi, como sentiste, como é que foi estar na presença do Senhor das Trevas, sabes? Ali uma sensação mesmo de culto, de admiração pelo mestre dele, pelo vilão, né? Acho que denota-se aqui mesmo que o Voldemort teve um grande poder de corromper a alma de muita gente. E eu acho que nota-se As pessoas seguiam no mesmo. Aqui no Barty Crouch Jr. E depois gosto da revelação que está lá o Mad-Eye Moody está dentro da jaula. Apesar de eu achar um bocado imprático, como é que ele te cuidou dele durante um ano inteiro ali dentro do balde, mas pronto, opa, eu relevo. Isso temos que relevar um bocado, sim. Não, nós não falámos de uma sequência que aparece logo no início do filme, em que há a apresentação da sala e aquele caixão meio que cabana, que berra. Portanto, acaba já tinha sido apresentado. Nós é que ainda não sabíamos naquela altura. Pá, e acho que o filme ele conclui bem. Acho que tem um dos shots mais icónicos assim do Harry e do trio a quase caminharem para ali para aquela ponta em Hogwarts. Olhar para o céu aberto, não é? Vês o navio a ser submergido pela água, vês as Borbatoa a fugirem nas carroças. Aquela conversa que o Dumbledore tem sobre a morte do Cedric para o público é um ótimo discurso. Eu acho que é um dos finais mais emocionantes do Harry Potter. Tens aquela homenagem que o Dumbledore faz ali, aquele discurso completo. Eu lembro que na altura isto era muito forte para mim, tanto que eu decorei tudo aquilo que ele diz, aquelas palavras que ele transmite, e depois tens no final aquilo que é muito importante, e é o passo que vai ser dado em relação à Ordem de Fênix, que é agora vamos ter que decidir entre caminhar pelo mundo do bem ou do mal, e que vamos todos ter que fazer uma escolha. Ou seja, acaba por haver aqui um anúncio em que as pessoas vão ter que amadurecer, vão ter que escolher um lado, e as coisas vão se começar a ruir, e eu acho que isso fica aqui vincado, não de forma tão bem feita como no livro, porque no livro tens mesmo o Dumbledore que reúne todas as pessoas da sua confiança e distribui-lhes tarefas já para preparar a Ordem de Fênix que se vai construir no próximo filme. Ainda assim, acho que é um final que, como tu disseste, tem um dos frames mais icónicos de toda a saga, portanto, conclui com o coração quente e tu sentes realmente que foi uma aventura bem passada, e eu concordo contigo de certo ponto de vista que este, durante muito tempo, foi o meu filme favorito da saga, e eu acho que vou ter que começar a abandonar um bocado essa ideia, do ponto de vista em que começas, quando és maior de idade e quando começas a pensar agora sobre o filme, há apontamentos que são às vezes levianos demais desse ponto de vista. A lógica ou matemática deste filme não está muito bem implementada, ainda que eu considero que seja o filme mais divertido da saga de se acompanhar, porque tens os grandes eventos, há aqui partes muito icónicas, a ressurreição o voltar do Voldemort, tens as 3 grandes tarefas que são sempre coisas interessantes, e eu acho esta banda sonora, que é agora feita, como é que é, pelo Patrick Doyle, uma das melhores bandas sonoras da saga. É aqui muito mais estridente do que aquilo que tinha sido feito pelo John Williams, mas ainda assim traz todo o carisma, toda a identidade de Harry Potter. Portanto, eu vou concluir com uma nota de 8 em 10 em relação a este Harry Potter. Apesar de ter cascado no filme, continua a ser para mim um excelente filme, melhor do que a Câmara dos Segredos, melhor do que a Pedra Filosofal, não é melhor que o Prisioneiro de Azkaban, mas ainda assim é um filme, pelo menos
mais divertido. É o que eu sinto. Sinto que é um filme mais divertido. Yeah. Tanto é que eu Sim, consigo sim, assisti-lo sempre e pelo menos dar o play e ficar ali com a música de fundo. Portanto, é um filme divertidíssimo que eu adoro. Ainda que tenha muitas falhas, e eu concordo contigo, João. António, queria fazer-te uma pergunta antes da gente fazer aqui um anúncio bacana. Dos 3 desafios, qual é que achas que era aquele que tinhas mais chance de sobreviver? Qual é que achas que era aquele que te darias melhor? Aquele que eu me daria melhor, bem, eu descarto completamente o labirinto, porque acho que iria ficar com muita ansiedade, porque aquilo são caminhos muito apertados. Nunca, eu iria enlouquecer se não encontrasse um caminho, ia começar a ficar maluco. E eu, entre o dragão e o lago, eu diria, se eu tivesse uma vassoura e se fosse bom a voar, iria certamente para o dragão, mas eu iria ficar pelo lago, porque eu sou um excelente nadador, pronto, para quem nunca se profissionalizou na área, sou um bom nadador, portanto acho que iria ter ali ginga suficiente para conseguir contornar os obstáculos e rapidamente salvar aquelas pessoas. E eu salvava logo os 4, eu não me poria com modas, metia logo a varinha, não perguntava nada a ninguém, salvava logo os 4 e não deixava mais pão para ninguém. E tu, o quê? Eu ia para o nadar também, era a minha escolha também. Eu já fiz natação durante alguns anos e estou confortável com a água, portanto acho que era eu fiz natação durante 3 anos, nunca a nível profissional, mas era bom, era um bom aluno. Temos aqui um anúncio importante, não é verdade? Temos sim, senhora, um anúncio importantíssimo. João, rola aí os tambores, faz favor. Temos aqui o primeiro anúncio da Fornalha a fazer aqui. O quê, João? É o quê? Como é que se chama? Um giveawayzinho aqui para a malta. Estamos a chegar ao Natal, tempo de rever os filmes do Harry Potter. Estamos a fazer aqui a maratona para todos os filmes, portanto podem começar a ouvir o primeiro, segundo, terceiro, quarto episódio agora, mas com uma notícia feliz, que no Natal de 2023 vocês poderão receber em vossa casa um Funko excepcional do filme do Cálice de Fogo. Em que é o quê, João? Conta lá qual é o Funko que eles podem receber em casa. Harry contra Voldemort. Temos ali quase os 2 Funkos ali a lutar um contra o outro, com aquela Coca-Cola de feitiços a andar ali de um lado para o outro. Coca-Cola de feitiços, essa é boa. É um Funko espetacular, a gente vai enviar o Funko para o vencedor. Aqui de um desafio que nós trazemos para vocês, no qual vocês têm que, em primeiro lugar, seguir a nossa página de Instagram e subscreverem o nosso canal, darem like no post do nosso giveaway que vai para o ar depois do lançamento deste episódio, e partilharem nos vossos próprios stories, etc. Mandarem o podcast para amigos, etc. Agora, aquilo que torna o desafio mais interessante é vocês inventarem o vosso próprio desafio do Torneio Tribruxo. Ou seja, o melhor desafio, ou o mais criativo, num parágrafo, ou de qualquer forma que queiram. O que quiserem, escolher, sejam criativos, malta. Sejam criativos. A gente vai escolher qual é que é o melhor, mais divertido, mais criativo. E anunciamos o vencedor antes do Natal, para vocês chegarem ali ao Natal com o vosso Funko novo ali, vindo aqui direto do podcast. Um presentinho de Natal por parte da Fornalha, acho que também nestes 3 anos, 3 anos já estamos aqui no ar, não é, João? Por volta de 3 anos também já mereciam aí uma recompensazinha, portanto, estamos aqui por vocês, estamos aqui a fazer isto por vocês, gostamos sempre de saber as vossas opiniões, e nada mais justo do que vos oferecer também um presente, porque vocês já nos deram alguns durante este tempo que aqui estamos. Portanto, malta, ficam aqui as despedidas, participem neste giveaway que vai ser muito, muito fixe. Um grande abraço, malta, do meu lado é tudo. João, queres aí dar umas últimas palavrinhas? Quero só dizer, além de tudo isto, né, subscrevam o nosso canal, deem um like, digam-nos a nós o que acham deste Cálice de Fogo, é o vosso preferido, não é o vosso preferido? Cascámos muito no filme? Cascámos muito no filme? Eu acho que não, até podia ter cascado mais, mas pronto. Malta. Então se tivermos aqui a Bíblia do nosso lado, ai. Tchauzão. Malta, um grande abraço e como é que se diz, João? Nox. Tchau. Um abraço. Darkest hour. Who are you? What do you want? The Dark Lord shall rise again. Harry Potter and the Goblet of Fire.